Como vai? Tudo bom com vocês? Que bom que a gente retoma nosso canal. A gente vai continuar dentro da temática de tecnologia e para mim é uma satisfação retomar aí nossas conversas aqui pela internet. Bastante motivador e com muitas novidades sobre o canal e sobre a própria consultoria também, não é? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho com vocês sobre essas novidades aí, né? Bom, primeiro ponto, a Global ela faz 15 anos esse ano. A gente vai falar muito sobre isso porque eu vou estar sempre contando algumas histórias e falando sobre nossos serviços. Nossos vídeos do canal continuarão com muito conteúdo e eu vou estar sempre fazendo link desses conteúdos com consultoria, né? E aí tem aí a novidade, né? Nós atualizamos nossa fanpage, nós renovamos totalmente a nossa página no Instagram. Então sigam a gente lá, né? Sigam a Global, tem coisa nova. Nós estamos com uma equipe de comunicação agora, com a agência contratada, que é a Amélia Comunica, lá em Caruaru. Pessoas muito profissionais que estão construindo conteúdo para a gente. Esse conteúdo está sendo sempre replicado na nossa fanpage e os vídeos do canal, né? O nosso canal continua firme e forte. E a ideia é sempre a gente ter temas aí bem interessantes, né? De cunho consultivo também, que possam ajudar vocês de alguma forma. E sempre, pelo menos, aí minimamente 2 vídeos por mês, tá? Podemos ter mais vídeos. E também nós vamos continuar com as nossas lives, sempre com bastante temática e com muita participação, com convidados. O lema do Papo de Gestor 2021, mais do que nunca, continua sendo educar para gerir. E hoje a gente vai falar sobre segurança na web. Segurança na web. Minha gente, vocês não têm noção do quanto é sério falar sobre segurança. Eu fiz recentemente um vídeo postado lá no IGTV, a partir de algumas perguntas que surgiram sobre LGPD. E mais do que nunca, com tempos de home office, com tempos de muito vazamento de dados, falar sobre isso é algo que está tangente ao que a gente falou no final do ano passado, né? Falamos sobre dados, sobre gestão de dados, enfim, falar sobre segurança é algo mega pertinente. Então eu preparei um material, a gente deve dividir em 2 etapas. Eu espero que vocês achem interessante, tá bom? Vamos lá, vamos continuar no nosso job aqui, né? Primeiro ponto, é importante a gente entender que existem alguns desafios éticos no meio desse contexto todo. Por exemplo, a privacidade, né? As pessoas que estão ali na sua estação de trabalho e sabem que estão sendo monitoradas. Em que medida isso viola algum direito pessoal à privacidade? Em que medida isso está dentro de algum documento que preveja, né? Um documento que aponte condições de trabalho nas quais você tenha políticas de segurança, por exemplo, né? Em que medida isso afeta a saúde? Em que medida esse comportamento relativo à segurança afeta a empregabilidade? Aonde eu vou criar ou entender o conceito de crime? Em que medida eu estou individualmente tendo responsabilidade por atos que cometo ou que construo na internet? Em que medida existem responsabilidades solidárias, né? Então tudo isso está dentro dessa perspectiva de segurança, tá? Dentro desse momento atual da nossa sociedade, um momento tecnicista e ao mesmo tempo um momento de algumas mudanças aí de cunho cultural também, né? Então aqui pontos importantes que eu trago aí dos autores Gordon e Gordon, com a colaboração da professora Catarina Rosa Silva, que trouxe boa parte desse material para a gente. A segurança eficaz começa com sistemas de controle organizacional, que tratem das informações como um ativo valioso semelhante ao dinheiro. A gente já falou sobre isso, eu falo sempre que informação é capital, mas é como está colocado aqui. E aí eu chamo a atenção para a gente não descartar. O papel das pessoas no contexto da segurança é básico.
Por isso que existe ali a palavra organizacional, porque se eu não educar os meus funcionários para utilizarem corretamente as ferramentas de trabalho, notebook, celular, aplicativos específicos, e-mail, WhatsApp, por aí vai, eu tenho grandes riscos de vazamento e de vulnerabilidade. Então, antes de tudo, eu preciso entender e educar as pessoas no intuito do valor que a informação tem, inclusive entendendo as pessoas como informação, como ativos informacionais também, porque elas detêm conteúdos e muitas vezes são informações até sigilosas da própria empresa. Por mais que elas tenham assinado termos de confidencialidade, são falhas, são pessoas, são como eu e você, podem falhar. Existe até um documentário antigo, mas que vale a pena assistir, eu dou a dica, Hackers, Anjos ou Demônios. É um documentário de History Channel, né? Um documentário bem técnico, bem interessante e curto, que vale a pena a gente assistir. Nele você tem algumas cenas interessantes nas quais um hacker consegue roubar senha por telefone, né? Então são coisas assim que acontecem até hoje. Quantos golpes não são dados aí aos idosos, né, com relação a senhas bancárias e por aí vai, tá? Então vamos lá voltar para o nosso job aqui. Outro ponto, olha, segurança eficaz exige uma política de segurança que satisfaça as práticas apropriadas de segurança e os métodos de colocar em vigor essas práticas. Então, não é só criar um documento, né? Eu vou copiar minha política de segurança da empresa tal que concorre diretamente comigo, está no mesmo setor, eu conheço o dono, a gente divide o mercado. Não funciona. Precisamos entender a sua realidade. Então, se você chama a consultoria para fazer uma implementação de uma política de segurança, para implementar, por exemplo, a LGPD na sua empresa, eu preciso entender todos os fluxos de informação, os responsáveis pelos fluxos de informação, as peculiaridades de circulação desse ativo, que é a informação, dentro da tua estrutura organizacional por completo, incluindo as interações externas, porque a informação que você transita, você também expõe e você também capta a informação de fora. Então, toda essa informação tem um ciclo de vida, ou precisa ter um ciclo de vida, e aí a gente estuda isso. Então, cada caso será um caso. Quais são as falhas de segurança, né, de políticas mais pertinentes? A primeira é você não ter uma política de segurança. Imagina você entrar em um site que não tem uma política de segurança. Você se sente confiante? Eu acho que não, né? Manter contas de e-mail e login de empregados que foram, né, desligados da empresa. Isso não é incomum, apesar de que há mais profissionalismo nesse contexto, mas acontece bastante isso aí também, tá? Deixar de avaliar a importância dos ativos de informação e o custo do seu comprometimento. Mais do que nunca, a LGPD vai trazer uma perspectiva fortíssima de custos, porque as multas podem chegar a 4% do faturamento anual das empresas. Então, isso vai doer no bolso, as pessoas vão começar a olhar mais para isso agora, mais do que nunca, né? Deixar de requerer a criptografia de dados e mensagens, ou seja, são pontos de segurança, são medidas técnicas, aí esse último tópico, que não entram aí no nosso expertise, mas que são fundamentais para que a gente não, enfim, não faça pelo menos o mínimo que precisa ser feito quanto à segurança e proteção de nossos dados e informações. Outras falhas, deixar de educar as pessoas sobre as práticas, já falei sobre isso. Deixar de instalar e utilizar sistemas, softwares que trabalhem barreiras, né, de proteção, que trabalhem a varredura quanto a vírus, as spywares, né, as spams dentro dos seus equipamentos móveis, enfim. Deixar de testar periodicamente essa capacidade de proteção e ignorar ou subestimar a existência e a importância de ameaças. Isso aí é muito sério, né? Algumas pessoas falam que as máquinas da Apple, por exemplo, são imbatíveis, não são invadidas. Isso é uma lenda urbana, né? Acontecem sim invasões, tanto a iPhone quanto a Mac, por aí vai, né? Algumas pessoas comentam, não, eu já uso antivírus, eu fico sempre offline. Desculpa, basta você estar online, você ter uma porta, um canal por onde o hacker possa entrar, e existem várias possibilidades disso acontecer, e você vai estar sendo invadido várias vezes por segundo, tá? Então, é algo meio alardeador, meio assustador, mas é uma verdade, tá?
E aí, quais são as práticas que são imperfeitas, né? Primeiro, deixar de instituir as próprias práticas, não ter backups regulares, não ter backups redundantes, né, feitos em mais de um dispositivo, deixar de proteger fisicamente servidores, né, deixar máquinas expostas a ambientes insalubres, com umidade ou com muita incidência solar sobre elas, enfim, você precisa respeitar as condições de hardware para que você tenha uma vida longeva, né, dos seus equipamentos, e respeitando o ponto anterior, ter contingência de backup, não faça só backup físico, né? Fazer backup na nuvem, fazer backups distribuídos também é importante. E, obviamente, sempre atualizar os seus sistemas de segurança, os seus softwares, né? Observar os pacotes de atualização dos fabricantes e não deixar de atualizar. Não é custo, viu? Isso é investimento, pessoal. Outro ponto é deixar de instalar, né, regularmente as correções, porque às vezes não são só atualizações quanto a melhorias, às vezes são correções porque as próprias fabricantes detectam furos, né? Usar também senhas que tenham aí uma certa dificuldade de serem hackeadas, né? Muita gente coloca as mesmas senhas com poucas alterações para várias entradas diferentes, vários aplicativos diferentes. Eu entendo a dificuldade que a gente tem de ter na memória um conjunto de muitas composições de senha distintas, mas enfim, é importante pelo menos haver a periodicidade de troca dessas senhas, tá? E deixar sempre estações sem logoff, né, e ligadas. Isso aí também é uma coisa muito incomum, às vezes a pessoa tem uma demanda emergencial, aí sai, não faz o login, não faz o logoff, a máquina fica lá online. Então é importante ter esse cuidado aí, tá? Vejam, até então a gente está falando sobre aspectos técnicos, aspectos que envolvem pessoas, não é? Porque as estruturas organizacionais são pessoas, mas as pessoas nesse momento elas são vistas como ativos de informação, então elas também têm um valor importante. Nesse sentido, agora, em tempos de home office, as empresas estão precisando implementar a mesma segurança que tinham nas suas estruturas, na casa dos seus funcionários, nas máquinas dos seus funcionários, inclusive na ambiência física dos seus funcionários. E algumas empresas não estão fazendo isso. Então, aumentaram e muito a vulnerabilidade. Vocês têm visto na mídia os sucessivos vazamentos de dados pessoais a partir de empresas de telefonia, concessionárias de energia, do próprio governo federal, enfim, nossos dados estão por aí. Então, mais do que nunca, além das empresas, eu e você, como pessoa física, a gente tem que ter muito cuidado com o WhatsApp, com redes sociais de uma forma geral, com o Telegram, com contatos não autorizados, denunciar sempre, bloquear de imediato e tomar cuidado com as informações que a gente expõe. Então, essas perspectivas são fundamentais para uma política de segurança pessoal e que vai impactar na própria empresa, tá? Então, voltando aqui ao nosso job, né? A LGPD ela é a Lei 13.709, ela foi idealizada em 2018, ela entrou em vigor no ano passado, em agosto do ano passado, e as multas vão começar a acontecer em agosto desse ano. Então, tem muita gente ofertando os serviços de implementação. Porém, nem todo mundo tem um conhecimento prático. E isso é muito natural. Por quê? Porque começou agora no Brasil. Se começou agora no Brasil, pessoal, é natural que as empresas também não tenham essa experiência. Elas vão aprender com a demanda. Como é que funciona a implementação de um LGPD? Primeiro, você faz um mapeamento de fluxos, depois você mapeia os riscos, depois você entende o que precisa ser alterado naquele fluxo e você vê quais são as documentações que precisam ser ajustadas, como contratos, termos, e quais são as documentações que têm que ser criadas. Depois que isso tudo está pronto, o correto é que a gente faça um treinamento com todos os colaboradores, com fornecedores adjacentes também, tá? E em cima desse treinamento, a gente, pelo menos assim, tem a expectativa de mitigar os riscos, tá? Porque isso sempre vai depender da própria empresa quanto à sinergia em relação ao trabalho consultivo. Então, qual é o diferencial da Global?
Nós temos uma parceria internacional que fez parte da escrita da Lei Geral de Dados da Europa, que já está em vigor há 3 anos, tá? E que já deu consultoria, já dá consultoria na Espanha, na Itália, em Portugal. Então, a pessoa do Lucas Cortizo é um parceiro nosso e nós estamos, toda essa parte da construção documental e do mapeamento de riscos é feito por ele. Então, a Global, a partir do grupo de trabalho que ela tem uma experiência internacional em implementação de LGPD. Então, aí é que está o nosso diferencial. A gente concorre e não concorre, vamos dizer assim, com todos os outros players aí que estão ofertando esse serviço. Porque a gente já sabe o que vai acontecer nos próximos 3 anos a partir da experiência internacional do nosso parceiro. Então, nesse sentido, importantíssimo que a gente possa te ajudar quanto ao contexto da LGPD. Tá? A LGPD em si, ela tem como foco essa observação de que maneira você cuida, você trata dos seus dados pessoais. Tá? Isso é muito importante. Então, não é só armazenamento, mas é o ciclo de vida desses dados pessoais que você coleta. Eles têm um período específico, a lei cria uma série de regras específicas que vão tentar ampliar o padrão de segurança, inclusive fora do Brasil. Então, se você é uma empresa sediada no exterior, mas que está realizando transações com clientes brasileiros, você está submetida à lei brasileira. Então, nessa perspectiva, é importante que a gente entenda o tamanho das penalidades, tenha o texto da lei bem claro e a gente, enquanto isso, tem essa preocupação de realizar um treinamento, de educar, não é? Para poder todos os padrões serem ajustados e os riscos serem mitigados de maneira inteligente, simplificada e efetiva. Significa que, após o nosso trabalho, você está livre de riscos? Não, porque depende muito mais de você do que da Global. O que a gente vai fazer é te estruturar para que você fique protegido. E aí a gente tem alguns termos aí, como é o caso do hacking, né? O hacking mas essencialmente falando, é uma obsessividade pelo uso computacional. E aí, nesse sentido, você tem as expressões do hacker e do cracker. Né? O cracker seria o hacker ilegal. Né? E o hacker seria aquela pessoa que pode ser até o teu analista de segurança, que tem todo o conhecimento para fazer realmente aí entrar, testar a segurança dos seus portais, da sua intranet, dos seus sistemas, né? Para que haja um bloqueio, uma barreira contra os cybercriminosos, os crackers. Né? E aí a gente tem algumas táticas usuais de hacking. Né? Você tem a negação de serviço, que é quando se ocupa o equipamento com muitas solicitações, até você gerar um overload, um estrangulamento. Isso acontece muito, né? Com sites aí como o site do Enem, do INEP, do SISU, do próprio TRE, né? Aconteceu recentemente. Você tem também a tática dos scans, onde os hackers ou crackers eles ficam de maneira ostensiva entrando e tentando identificar os computadores de serviços e conexões, até que uma hora eles conseguem te monitorar de alguma forma. Você tem os sniffer, né, que é essa tática sniffer, são programas disfarçados, né? Acontece muito com a venda, no comércio eletrônico isso acontece demais, cuidado com as ofertas de relâmpago aí, porque na verdade podem ser sniffers, né, softwares que vão aí, na verdade, capturar suas informações e entregar para o cracker. Né? Os velhos cavalos de Troia, né, os trojans, que continuam ainda aí mais modernos. E aí, para mim, o mais grave é a engenharia social, quando através do telefone eu consigo sua senha. Né? Então, às vezes, até no lixo da empresa existem informações valiosas. Então, é importante a gente ter muito cuidado com isso, porque esse grau de, vamos dizer assim, invasões é muito mais amplo do que a gente imagina, tá? Então, nesse sentido aí, a gente tem algumas perspectivas aí dos crimes, né? O acesso indevido, cyberroubos, vírus, o uso não autorizado aí de serviços e a pirataria. E aí eu vou dar um recado polêmico agora para todo mundo, mas que é importante. Sabe aquelas caixinhas que você compra, às vezes anunciadas até no Facebook, que te prometem por um único valor todos os canais por assinatura que você sempre gostou, que você paga na sua TV a cabo? Poxa, aquilo é roubo, é pirataria, é corrupção. Aquilo não é um serviço honesto, não é um negócio
que você, paguei, tá aqui, agora eu tenho tudo. Não funciona, isso é roubo de sinal. Tá? E isso está sendo mapeado pela Polícia Federal. Então, se aconteceu de você ter sido enganado ou enganada, ter adquirido um equipamento como esse, está aí usufruindo dos canais, fique antenado e antenada que você pode ser cúmplice de um ato criminoso. Então, não vale a pena, tá? Cuidado com isso aí. Voltando aqui ao nosso job, para já fechar o caixa com vocês, a gente tem algumas administrações de segurança que podem ser feitas. A criação de criptografias, que são tipos de codificação, a instalação de sistemas antivírus, a instalação de barreiras e firewalls, o monitoramento constante de e-mails e a própria defesa com relação à negação de serviço, ou seja, a defesa quanto ao uso excessivo, à invasão excessiva do seu sistema, né? Uma massiva entrada de usuários falsos, né? Sobretudo bots, né? Que vão lá para tentar deixar o teu sistema lento. Existem barreiras que podem tecnicamente ser construídas, tá? Em prol disso aí. Outras medidas são codificações de segurança diferentes, senhas específicas para abertura de documentos, por exemplo, cópias de segurança constante, que são os backups de segurança, e outros monitoramentos, como agora os notebooks que você tem você tem lá o controle de digitais ou de retina, né? Os monitores de segurança, as empresas de monitoramento de segurança que tem cada vez mais, sobretudo em bancos, servido bastante para medir até a temperatura de quem está na sala, né? Como recentemente com a pandemia isso surgiu e tem vendido bastante. Então, gente, são medidas técnicas de segurança. Tudo isso que a gente falou são aspectos importantes para que você não seja tomado de assalto por um problema muito sério referente à segurança dos seus dados, das suas informações empresariais, organizacionais e pessoais. Fechamos o primeiro vídeo de 2021 depois desse recesso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente lá nas redes, no Instagram, global.planning, no Facebook, global.planning também, e aqui no canal vamos continuar conversando. Aguardem boas novas sobre nossas lives aí, tá bom? Um grande abraço, saúde para todos, é muito bom rever vocês.